Boa noite. Muito embora eu fale um pouquinho alto para a gravação, então a gente combinou que fica melhor que a gente utilize o microfone. É uma alegria estar aqui novamente, rever tantos rostos amigos, tantos corações desejosos de mudança, de aperfeiçoamento, tantos que vêm em busca da transformação interna. Porque é isso que a doutrina espírita vem nos oferecer. É um processo de mudança individual em que você, a partir do momento que se envolve, você começa a se sentir melhor. É comum que na vida comum nossa, até então, em outros tempos ou de outras pessoas, que encontremos problemas, dificuldades, dores, traumas, e, em maioria, tudo é atribuído a Deus, como se houvesse dele um dedão apontando para nós, dizendo: esse cara vai sofrer. E aí a gente fica reclamando: Senhor, por que eu? Por que não os outros? E a doutrina vem, através do seu conteúdo muito lúcido, muito claro, mostrar-nos de que não tem a ver com Deus. Deus entra para nós de uma outra forma. Ele entra para nós como aquele que dá oportunidades, como aquele que ama, como aquele que auxilia o tempo todo. Nós entramos com a reclamação, a preguiça, a má vontade, o egoísmo, o orgulho, quando não queremos fazer. E aí, disso surgem os problemas. Vamos lembrar, por exemplo, da figura de Pedro, o apóstolo. Pedro, em um determinado momento em que o mestre estava sendo preso, e o mestre já havia dito que seria, mas mesmo assim o Pedro tira a sua espada, corta a orelha do soldado Malcolm. A orelha cai no chão. O Cristo vai lá, pega a orelhinha do Malcolm, limpa, coloca de novo no ouvido dele, arruma direitinho, nem tinha Superbond à época, só para vocês terem uma ideia. E aí olha para o Pedro e disse: Pedro, embainha a tua espada. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, o Cristo até nos momentos finais, ele trouxe orientações. Qualquer ação que eu faça que diga respeito ao meu benefício e ao sofrimento, ou alguém está pagando por eu estar bem, em algum momento isso virá para minha conta. Há uma regra geral. A regra geral dada por Deus para nós é: nós temos um negócio chamado livre-arbítrio. Então eu posso ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa, pensar qualquer coisa. Agora, tudo que eu fizer, haverá algum tipo de consequência, boa ou má. Depende da origem do pensamento. Depende do que eu quero fazer. Por exemplo, foi falado aqui sobre a questão de doação de roupas, de alimentos. Eu acho isso maravilhoso. Mas, por favor, não faça querendo uma permuta, uma troca com Deus. Fazer uma selfie, mandar lá para cima para dizer: ó, o senhor está vendo o que eu estou fazendo aqui, então resolve tal situação para mim. Não faça isso. Porque essa fórmula, ela não fecha. Faça o bem pelo bem. Eu vou doar uma coberta que eu tenho a mais para que alguém que tenha menos não sofra frio. Ponto. Certo? Ah, eu vou doar algum alimento para alguém que realmente está no momento de escassez. E eu já presenciei, gente, eu já presenciei lá na nossa casa, alguns anos atrás. Nós fomos ali na região do Brejaru, ali na Palhoça, né? Brejaru, e hoje tem outra comunidade ali, Frei Damião e tal. E nós chegamos numa casa de uma senhora.
Até a cozinha era meio assim, não tinha um acabamento legal, mas tinha um piso cerâmico, estava um pouquinho fria, pequena. Mas quando a gente chegou no quarto em que aquela senhora estava deitada, nós ficamos impactados. Porque a nossa ideia foi lá dar um passe naquela senhora. Mas nós chegamos lá e a parede dela de madeira, como essa aqui, tinha mais espaços abertos do que fechados. Num período frio, olhamos para ela, o travesseiro dela era o próprio braço. Ela não tinha travesseiro. A coberta, um cobertor feio, velho, todo rasgado, tinha mais partes de buracos do que partes cobertas. E aí a gente olhou, passe. Será que ela precisa de passe? Ela precisa de coberta. Ah, outra coisa. O colchão dava para ver cada uma das listras da madeira que tinha embaixo do colchão. Porque ela tinha entrado para dentro. Então, era uma criatura quase que em estado cadavérica, com frio, totalmente desconectada de uma situação razoável para qualquer um de nós. E aí, estávamos eu e uma colega e mais duas pessoas. Nós nos olhamos. Gente, eu não vou conseguir dormir essa noite. Como é que eu vou deitar numa cama quentinha, macia, e saber que ela está lá? Não dá. Sabe? Não dá. E aí a gente saiu, ligou para um, correu atrás de outro, conseguimos um colchão, levamos lá as coisas para ela, um travesseirinho. Poxa, ela vai poder dormir, agora eu posso dormir também. Então, assim, se a gente for ver os níveis de sofrimentos que ocorrem, tem muita gente na malandragem, eu concordo com vocês, mas tem muita gente precisando realmente. Não tem de onde tirar, não tem para quem pedir. Então, nesses casos, é importante a gente fazer esse processo. E nós viemos aqui falar sobre o tema desprendimento dos bens terrenos. Isso aqui deveria ser uma base nossa. Eu estava vendo ali, tem uma pequenininha ali, né? Tem até um menorzinho aqui. Não, é o menorzinho que é ela, né? Vou te perguntar um negócio. Você é pai, né? Pai dela. Quando essa criança nasceu, o que ela tinha na mão? Não tinha nada. Eu, semana passada, fui num velório de uma senhora que havia falecido. Ela frequentou a casa que eu trabalho. E eu notei que não tinha nenhum caminhão de mudança atrás dela. Nenhuma anel, aliança ou qualquer coisa na mão dela. Ou seja, quando eu venho, eu não trago nada. Quando eu volto, eu não trago nada. E todo o tempo que eu estou aqui, eu fico brigando por o que não é meu. Porque se eu não trouxe e não levo, não é meu. Então toda a nossa briga, o que acontece? Nós fomos orientados ao longo dos tempos, dos pensadores, a ter coisas. E essas coisas a gente não leva, porque não trouxe, porque não é nosso. O que deveria ser orientado é isso que a doutrina espírita vem dizer. É o que eu levo, é o que eu tenho dentro. Por exemplo, essa visão que eu tive dessa senhora, enquanto eu estiver encarnado, ela não vai sair da minha mente. O Chico, algumas vezes, quando ele estava assim um pouquinho para baixo, o Emmanuel, o mentor dele, dizia: Chico, vamos visitar algumas comunidades por aí. O Chico estava cansado, o pessoal reclamava tal. Quando o Chico voltava refeito. Trabalhou mais do que o normal, mas ele viu situações em que impactaram. Diz, poxa, há sofrimentos por aí, eu posso fazer, eu posso mudar. O Chico mudou muita coisa, gente. O Chico vivenciou isso aqui, doutrina espírita, o Chico vivenciou. Então é importante, às vezes a gente ouvir algumas coisas que aconteceram com o Chico para a gente colocar como função nossa da vida. Eu, como frequentador, ou eu, como trabalhador, tenho responsabilidades. Quando eu vim do plano espiritual para cá, pequenininho, Deus tinha
um objetivo para a minha vinda aqui. Não foi simplesmente para eu vir, estudar, depois bater cartão, ir no mercado, na farmácia e daqui a pouco morrer. Só isso? Não é isso. Isso é o básico. O que é importante é o amor que eu tenho que ter pelas pessoas. Porque toda vez que eu dou para que alguém se sinta bem, ali eu estou doando uma partezinha de mim. Toda vez que eu faço uma oração sincera, alguém vai se sentir bem. Alguém vai ter paz. Tem aqui uma passagem, eu até vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Não é bem brincadeirinha, é mais uma questão de investigação. Eu suponho que eu esteja falando aqui com cristãos, né? Sim ou não? Ah, tá. Beleza. Quantos evangelistas escreveram o Novo Testamento? Vocês sabem? Quantos? Por favor, alguém fale algum número. Menos de 100? Menos de 50? Ninguém vai falar nada? Dá um número aí, gente. Chuta. 10. Ele chutou 10. Menos que 10. 4. Muito bem. 4. Já chutaram, acertaram aqui. Já sabiam que era 4. Qual é o nome dos 4? João? Beleza. João, Lucas, Marcos, Mateus e João e Marcos, tá. Outra pergunta simples. Dos 4, quantos conheceram Jesus diretamente? Ele disse 1. Quem concorda? Quem não concorda? Quem não quer brincar? Foi 1 só? 2. João era o discípulo mais amado, porque talvez fosse o mais jovem, então Jesus tinha ele com cuidado maior. E Mateus, o Levi, o cobrador de impostos, aquele que certamente boa parte de vocês assistiu aí no The Chosen, né? Uma série bem legal que eu acho legal isso aí. Mas eu pergunto para vocês, se Mateus e João viram Jesus, narraram coisas que viram, certo? Como é que Lucas e Marcos, que não conheceram Jesus, narraram coisas que não viram? Entrevistaram pessoas. Quem? Muito bem, ela está. Lucas foi beber na fonte Maria. Tudo que Lucas escreveu, ele buscou de Maria. E Marcos? É o nome do meu neto. Pedro. Pedro trouxe o material em que Marcos compôs as suas orientações que estão até hoje conosco. Então, se eu for a um seguidor de alguém, eu tenho que ter noção de por que eu sigo esse alguém. Algumas pessoas hoje dizem, por exemplo, que Jesus é Deus. Mas Deus é inalcançável para mim como ser humano. Jesus não disse que era Deus, ele disse que nós somos irmãos, que há um Pai e que Ele é Filho, o Filho do homem, não é? Então, se Ele é nosso irmão, e Ele já deixou claro, tudo que eu posso fazer vocês também podem, então nós poderíamos multiplicar pães, O pessoal fica muito apegado com essas maravilhas, mas a questão não é a multiplicação dos pães. Sabe qual foi a questão da multiplicação dos pães, por exemplo? O que tendes? Emmanuel fala muito bem sobre isso. O que tendes? E aí eles olharam e disseram, temos 2 pães e 3 peixes. Beleza, manda o pessoal sentar. O que acontece? O Cristo
multiplica o que você doa, se você doa com amor. Então, o teu quilo de arroz, o teu quilo de feijão, a tua cesta básica, a tua coberta, vai multiplicar-se. Mas você precisa doar alguma coisa para que ele multiplique. Você tem que ter algo. Se você tiver fé, ele vai multiplicar. Se você tiver amor, ele vai multiplicar. Se você tiver nada. Quando Jesus fala aqui, isso aqui está narrado por Mateus, Lucas e Marcos, tá? Jesus e o jovem rico. Então, aproximando-se dele, eu até vou ler tudo aqui na íntegra para a gente não perder nada, tá? Então, aproximando-se dele, um mancebo disse: Bom mestre, que devo fazer para herdar ou adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o Cristo trouxe todo um material e o moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Ou seja, eu estou cumprindo tudo isso ali. O que é que me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tá, mas então para eu seguir Jesus eu vou ter que me desfazer de tudo? Não. Essa conversa era Jesus com aquele jovem. Especificamente era Jesus com aquele jovem. Por quê? Porque aquele jovem era apegado tanto às posses, das quais ele até pensou em abrir mão. Mas o problema é que ele era apegado a outra coisa chamada fama. Fama. Ele tinha... Sabe aqueles... Nos tempos antigos tinha aquelas bigas, sabe? Puxada por cavalo e tal. Tinham corridas de bigas. E ele tinha o melhor equipamento. Havia a posterior uma corrida e ele iria correr. Certamente iria ganhar, porque tinha o melhor conjunto, estava melhor preparado e tal. Foi para a corrida. E na corrida estava a poucos metros da bandeirada, do final. E a roda da biga bateu numa pedra e ele foi arremessado fora da biga. E as outras passaram por cima. O jovem, mais uma vez, que já não roubava, não matava, não praticava adultério, honrava o pai e a mãe e amava o próximo, ficou para a próxima questão do desprendimento. Então, assim, Deus faz conosco. Quantas vezes nós vamos precisar voltar para mudar o que precisamos mudar? Eu não preciso me comparar com qualquer outra pessoa. Eu tenho que me comparar comigo antes e agora. O que eu já posso fazer? O que eu ainda não posso fazer? Eu tenho que trabalhar isso dentro de mim, porque é isso que vai fazer eu me sentir melhor. O que a gente pode estar apegado? Será que é a casa? O carro? As roupas? Quantas pessoas têm roupas que estão lá por tempos? O ano que vem eu uso. No outro ano eu uso, no outro ano eu uso, está lá 3, 4 anos sem uso. Será que não seria melhor utilizado por alguém que tivesse sem? Tem pessoas que pensam que são donas de outras pessoas. Minha mulher, meu marido, meu filho. Temos problemas com cargos. Aquele que tem determinada função, por exemplo. Olha só como é impactante o que eu estou falando para vocês. É uma realidade que acontece, as obras espíritas, algumas que foram convidadas pela nossa amiga para serem lidas, elas trazem boas informações nesse sentido. Por exemplo, no livro Nosso Lar, tem uma passagem dessas, em que André Luiz, doutor André Luiz, chega no plano espiritual e com o diploma dele daqui
o máximo que ele conseguiu fazer lá foi limpar os dejetos de alguns que estavam lá em atendimento. Porque a qualificação nossa daqui não serve para lá. A de lá é mais afinada. Por quê? Porque eu aqui sou uma experiência. Quando eu estou desencarnado, eu sou milhares de experiências. Então eu tenho todo um arsenal de conhecimento e vivência. Aqui eu só tenho essa. Por isso, egoísmo. Agora. Então agora eu quero reter coisa que eu não consigo. Tem algumas pessoas que têm problema com dinheiro, fama, beleza. Quer ver se juntar tudo junto? E o próprio Cristo, ou não, a espiritualidade em algum momento aqui fala que mesmo que você junte tudo isso, beleza, fama, dinheiro, poder e uma série de coisas, nem assim vamos encontrar ali a felicidade genuína. Porque a felicidade não é desse mundo. A felicidade não é do mundo, ela é interna, mas ela acontece muitas vezes no momento mais difícil da prova da pessoa. Naquele momento em que as suas lágrimas são vertidas por um problema que surge e de repente surge também uma solução que você menos esperava. Deus não seria Deus se ele fosse alguém que a gente conhecesse. O certo, gente, é que nós não fomos educados para um negócio chamado morte. Todos nós iremos. Quando? Não sabemos. Eu acho até que o Luiz tem uma lista ali. Alguém quer ver? Certamente, se alguém tivesse, ninguém queria ter acesso. Porque, imaginemos, você ter essa situação. Eu não gostaria de saber. Olha só que Joana de Ângeles, mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que já desencarnou, a Joana vem trazer algumas informações sobre apego e consequências. Diz ela assim: considerando-se a impermanência de tudo, em um mundo em constantes alterações, o apego representa a ilusão para deter a marcha dos acontecimentos e reter tudo mais, impossibilitando o surgimento da realidade. O impermanente é a materialização transitória da realidade e, por consequência, todo apego exagerado à forma produz sofrimento em razão das inevitáveis alterações que ela experimenta. Ou seja, qualquer forma de qualquer pessoa, ela vai mudando com o tempo e não há nada que você possa fazer. Você vai tendo que se adaptar às situações. Eu me recordo esse tempo atrás que lá na nossa casa, às vezes tem mudança de diretoria e tal, e alguém me pediu um documento e o documento que eu mandei estava vencido, de carteira de motorista, e eu mandei o outro. Aí o amigo disse assim: nossa, quanta diferença. 5, 10 anos depois faz uma diferença danada. Não adianta eu puxar aqui, puxar ali. Eu tenho uma pessoa do meu relacionamento, você olha para aquela menina, ela é linda, gente. Ela é linda, ela é perfeita. Mas você vai falar com ela e diz: não, eu quero arrumar aqui, eu quero puxar aqui, eu tenho que fazer mais aqui. Sabe? Ela olha e acha defeito onde só tem coisa boa. Então a questão é o olhar, não é a aparência. É você se dar bem com você. Porque se você não gosta de você, você chega dentro de casa e liga tudo que é coisa. Abre tudo que é janela. Não, eu não consigo ficar sozinho comigo mesmo. Não dá. Eu preciso de uma TV, de um rádio, de qualquer coisa. Porque se eu começar a ouvir os meus barulhos, eu fico louco. Isso é, talvez, dificuldade de relacionamento consigo. Mas é bom você se adaptar a isso, porque onde você vai, você está. Você é você. Quando você desencarnar, é você. Quando você reencarnar, é você. Então aprenda a se amar. Um dos nossos problemas, que a doutrina espírita vem dizer que nós temos, chama-se egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é tudo para mim e nada para os outros. Ponto. Tem pessoas que têm 100, mas se o outro ganhar 1, puta, podia ter 101.
Sabe? Então, o nível de egoísmo, isso de nações, de tudo, é muito grande. E isso gera para todos nós sofrimento. Porque uma vez que alguém tem e retém muita coisa, falta para os outros. Aí nós encontramos um monte de gente que está, por exemplo, com somas vultuosas em paraísos fiscais. Nunca vão ter acesso, mas é deles. Está lá. As crianças nas merendas, não sei no que, nas obras públicas, não dá para fazer, porque foi desviado. Mas nem eles vão aproveitar, porque se eles forem mexer naquilo lá, eles vão ser trancafiados. Então, pegou, mas não levou. Sabe? Então, o que é isso? Egoísmo. Tem algumas outras passagens, eu não sei se tem uns 40 minutos, tem? Pode ser? Sim ou não? Sim? Ah, então. 2 horas? Ah, tá bom. Beleza, tranquilo. É. Tem aqui uma passagem que Jesus entra em contato com Zaqueu. Zaqueu era aquele cobrador de impostos. Era aquele cara que arrecadava recursos. Ele era da comunidade, mas ele arrecadava os produtos da comunidade, os recursos, para mandar para outra comunidade, né? Que comandava ali os romanos à época, né? Então os judeus se incomodavam muito com esse tipo de pessoa. E entre outras coisas, Zaqueu ainda era um cara de estatura baixa e ninguém gostava dele. O Cristo ia passar por lá e ele queria ver o Cristo. O que ele fez? Sabia onde o Cristo ia passar, subiu numa árvore para ficar de olho. Quando o Cristo passasse, ele poderia ver e não ia apanhar de ninguém, não ia ser xingado e tal. O Cristo se aproxima daquela árvore, olha para cima, vê Zaqueu e diz: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes na tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de homem de má vida. Preste atenção. Toda vez que você tenta mudar e melhorar, alguém vai dizer isso. Ah, tá virando bobão, tá virando carola, agora só vai em reunião religiosa, agora não sei o quê, não foi mais no boteco tomar uma, não fala mais besteira. Não é? Então, toda vez que você tentar mudar algo para o lado bom, alguém vai se incomodar contigo. Especialmente os que estão próximos a ti no lado espiritual. Geralmente é uma galera, tá? Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo em 4 tantos. Ao que Jesus disse: Esta casa hoje recebeu a salvação, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Ou seja, o Zaqueu primeiro disse: a metade do que eu tenho eu vou dar para os outros. A outra metade, quem eu tirei 100, eu vou dar 400. Mais ou menos foi essa conversa que aconteceu ali. E Jesus veio dizer: eu vim, Jesus, para resgatar os que estão perdidos. Porque os que estão bem, esses já têm um rumo, já têm um caminho, vão cair aqui, vão ajustar ali, mas já tem um caminho. Por isso que eu vim para os doentes, não para os sãos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire, no capítulo 16, diz assim: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, como aplicardes todas as questões materiais. E aí ele continua dizendo: tudo promana de Deus, tudo retorna para Deus. Deus vos emprestou, tendes de lhes restituir. Ou seja, Deus nos permite ter por um tempo, mas é importante a gente distribuir um pouquinho, não ficar com tudo. Do excesso, tem um em excesso, tenho 8 jaquetas. Pô, eu preciso das 8? Não, acho que 5 seria o suficiente. Então 3 manda circular. Doa, ajuda, auxilia, olha para o outro. Não fica reclamando do outro. E se você
doar alguma coisa para alguém, eu estou com a jaqueta aqui, eu pego a minha jaqueta e dou para alguém, esse alguém veste, não gostei, joga no chão e pisa, é dele, você deu para ele, ele faz dela o que ele quer. Vendeu, fez não sei o que, não importa. Você fez a sua parte e fez para que ele se sentisse bem. O restante agora é com ele. Dá e segue. Não fica de olho. É como às vezes a gente faz reunião de palestra, faz isso, faz aquilo. Determinadas pessoas com determinados problemas, e pensa, agora vai. Não foi. Não é o momento da pessoa. Por mais que ela receba informações boas, ela só vai mudar o dia que ela quiser. É como aquela semente que se ela ficar aqui em cima, ela vai ficar aqui, ó. Agora, se ela cair ali, ó, pode ser na brita, ela vai começar a se expandir. Então, se você fornece um espaço como aqui tem e joga a semente no ponto certo, na época certa, ela vai dar maravilhas. Já tem nela o conteúdo, só falta o momento, só falta a opção. Quantas sementes eu tenho dentro de mim que precisam germinar? É isso que eu tenho que pensar. E eu comigo, tá? Aqui eu só vou falar aqui mais algumas coisinhas só para nós encerrar. Por exemplo, caridade. Vocês já ouviram falar sobre a palavra caridade, né? A doutrina espírita fala muito sobre caridade. Mas o que é caridade? É dar uma cesta básica? É dar 1 quilo de arroz? É dar um... Não. Caridade, no entendimento de Jesus, é benevolência para com todos, os que vêm aqui, os que estão fora, os que estão nos presídios, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão dos pecados. Então, caridade é um pouco mais profunda, porque eu posso fazer alguma coisa. Lembra, tem uma passagem que Jesus diz assim, tinha muito aquela cultura à época de trazer coisa, trazer oferenda. Ele disse, ó, se você tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferenda ali, vai lá, resolve com a pessoa, depois vem e doa. Porque para você, doador, que não tem resolvido questões internas, é melhor que você resolva as questões internas suas. Depois você vem e doa. Então esse é um processo que Jesus colocou. Eu não estou dizendo que seja um momento para nós, eu estou dizendo que é uma possibilidade. A raiva, o ódio, a mágoa, a tristeza só fazem mal para quem? Para quem sente, tá? Então aqui, gente, para nós encerrarmos, eu até vou tomar uma aguinha. Para nós encerrarmos, então, eu vou ler uma poesia de Maria Dolores, que está no livro Canteiro de Ideias, chamada Amparo Oculto, e é a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não lamentes, alma boa, contratempo que acontece, que a luta não te esmureça, nada existe sem valor. Aquilo que te parece um desencanto de vulto é sempre socorro oculto que desponta em teu favor. Uma viagem frustrada, uma festa que se adia, uma palavra sombria que encerra uma diversão. O desajuste num carro, um desgosto pequenino, alteram qualquer destino em forma de salvação. Não chores por bagatelas, guarda a fé por agasalho. Deus te defende o trabalho, atuando em derredor. Contrariedades no tempo, quase sempre em maioria, é amparo que o céu te envia, por bênção de um mal menor. Então, gente, essa é a nossa mensagem. Espero que ela tenha servido, ao menos, para a gente pensar que há, além da nossa fronteira, outros. E que, às vezes, esses outros precisam de nós. Lembremos, por exemplo, na época da pandemia, que estávamos sozinhos em casa. Que vontade de um abraço, que vontade de um olhar próximo, e não tínhamos. Então, algumas pessoas que estão na rua e que se acham lixos ambulantes, às vezes precisam só de um oi, tudo bem, boa tarde, seja bem-vindo, você precisa de algo? Não entrega alguma coisa, pega aqui e some. Não é esse o caso, porque daí eu não resolvo nada nem para ele nem para mim. E aquilo que ele recebe vai ser ruim, vai ser triste. Agora, quando eu dou com carinho, olha, meu irmão,
Tá bom. Vai com Deus, tenha paz. E isso é bom para ele e para nós. Muita paz, muito obrigado.